Olá pessoal, eu sou o professor Laércio Vasconcelos, eu gerencio o canal Matemática para Vencer. E você vai fazer um concurso público? Já está fazendo, vai fazer outros, né? E aí você chegou naquela situação, tá com problema de matemática. Pois é, matemática é um problema bastante complicado. A verdade é que o ensino da matemática no Brasil tem sido muito deficitário, né? E aí quando as pessoas vão fazer o concurso público, tem a dificuldade. Digamos que você chegou à seguinte conclusão: matemática não é minha praia. Ó, isso é uma boa coisa, porque você já tem uma direção do caminho que você vai tomar. Você já reconheceu a sua dificuldade. Matemática não é a sua praia. E aí o que acontece? O que você vai fazer? Aí tem a outra etapa. É quando você diz assim, realmente eu tenho uma deficiência em matemática. Deficiência vem de déficit. Pois é, tem alguma coisa que você devia ter aprendido e não aprendeu. Ou aprendeu de maneira muito simples. Ou então você esqueceu. Então quando você tem um déficit, né, você vai completar aquilo. O que nós temos aqui? É um curso de matemática básica. Porque a base de matemática é o que você precisa ter. Normalmente, o fato das pessoas não terem uma boa base, terem passado às vezes raspando nas suas provas, lá quando fez a escola, né? Então te leva a uma situação de quando você está na vida adulta, vai fazer um concurso público e você tem aquela deficiência. Você vai ter que aprender novamente aquela matemática que você não aprendeu tão bem assim, ou até não aprendeu. Digamos, por exemplo, que você chega à conclusão que você precisa estudar porcentagem. Porcentagem é uma matéria lá de trás do ensino fundamental. Aí você vai lá e estuda porcentagem. Só que tem problema. Tem outras coisas relacionadas com porcentagem que você tem que aprender também. Você tem que saber frações, você tem que saber operar com números decimais, você tem que operar com MMC, MDC. Não adianta só você estudar porcentagem. Você tem que ter o embasamento. Os assuntos todos que vão ligar o que você precisa saber com as outras partes da matemática. Senão a matemática vira uma decoreba, na verdade. Você sabe que tem que estudar matemática financeira, você sabe que tem que estudar raciocínio lógico, você sabe que tem que estudar razões e proporções. Se você só estudar esses tópicos, mas não estudar aquele monte de assuntos relacionados, você não vai ter toda a segurança para ir lá e matar uma questão. A nossa proposta aqui é apresentar um monte de aulas de matemática no YouTube, são aulas gratuitas, visando que você realmente aprenda a matemática como um especialista. O nosso curso de matemática originalmente foi focado nos concursos militares. Concursos militares pedem muita matemática. Normalmente a metade da prova que se faz para entrar no Colégio Naval, na Escola Naval, na Academia da Força Aérea e outras escolas militares, a metade é matemática. E eles continuam estudando matemática lá dentro, né? Se você vai entrar para o serviço público, eles não vão ensinar uma continuação da matemática lá dentro. Você tem que mostrar no concurso que você faz, que você já está especializado em toda a matemática que você vai precisar lá dentro. Não vão te ensinar nada mais. Vão te ensinar outros tópicos sobre o trabalho propriamente dito, coisas jurídicas, as técnicas internas que eles usam lá. Então, eventualmente, isso vai ser ensinado nos cursos internos, depois que você passa, mas não matemática. Matemática você tem que já entrar lá sabendo. Então, o nosso curso de matemática básica é dividido em 2 módulos. Matemática básica 1 e matemática básica 2. Cada módulo desse é equivalente a cerca de 30 horas de aula, tá? Você encontra todas essas aulas gratuitas no YouTube. Não precisa se inscrever, não precisa se cadastrar. Tem os links aqui e você pode entrar lá direto e assistir essas aulas, tá? Essas aulas têm uma quantidade bem generosa de exercícios. A ideia é a seguinte: eu não gosto de apenas apresentar uma matéria, dar um exemplo e depois fazer as questões que caíram em concurso separadamente. Eu acho melhor, antes de fazer as questões de concurso, fazer bastante exercícios. Alguns desses exercícios podem até ser questões de concurso. Então a diferença é que
eu gosto, digamos assim, de exagerar nos exercícios. Então você vai ver a matéria, vai ver a teoria, vai ver bastante exercício para treinar aquela matéria, aprender aquela matéria. Você não vai aprender a matéria lá na questão de prova. Questão de prova não foi feita para a pessoa aprender matéria. A questão de prova foi feita para ver se a pessoa sabe a matéria. É claro que ajuda um pouquinho, mas o que ajuda mesmo, o que explora todos os tópicos da matéria, são os exercícios. Outra coisa que eu acho importante é que você não tenha que decorar regras. Por exemplo, para fazer esse cálculo aqui, a gente usa a seguinte fórmula, tá? Ok? Aí usa aquela palavra mágica no final, ok, tá? E aí a pessoa decora aquilo e sai fazendo. Aí chega dali um tempo, esquece, porque você não entende o porquê. Por que que você está usando aquilo? Vamos dar um exemplo aqui. Olha só, como é que se faz isso aqui? 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a quarta. Aí tem uma regrinha. Quando você tem que multiplicar potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Então os expoentes aqui são 3 e 4, e isso vai dar 7. Ótimo. Potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Isso aí é igual uma oração que a pessoa faz, né? E aí tem uma outra regrinha também, que é assim. Quanto é que é? 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Aí tem outra regrinha. São regrinhas que a pessoa decora. Mas espera aí, não adianta você decorar não. Você tem que saber o porquê disso. Senão não adianta nada, senão lá na frente você vai esquecer. Por que que a regrinha é essa aqui? Potência de mesma base. Você tem, por exemplo, 2 ao cubo vezes 2 à quarta. O que que significa isso aqui? 2 ao cubo é um produto com 3 fatores 2. Então isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2. E 2 à quarta é um produto onde você tem 4 fatores 2. Então isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aí como é que você faz isso? Você tem aqui 3 fatores 2 e aqui você tem 4 fatores. Qual é o número total de fatores que você tem então? São 7 fatores, 3 mais 4. Por isso que isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2 com 7 fatores, ou seja, você vai ter 2 a 7. É por isso que você soma os expoentes, porque o número de fatores se soma, né? Você tem 3 aqui, você tem 4 aqui, então você tem, no total você tem 3 mais 4, 7. E quando é essa outra regra aqui, potências de mesmo expoente, porém bases diferentes, é porque você pode agrupar isso aqui da seguinte forma. Você tem 2 fatores 3 e 2 fatores 5. Então isso aqui ficaria assim. 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Então se você juntar 3 com 5, você tem aqui 3 com 5 uma vez. E aqui você tem 3 com 5 mais uma vez. Todo mundo multiplicado. Então você tem ao todo 2 vezes 3 com 5. É porque você tem 2 vezes 3 e 2 vezes 5. O número de fatores que você tem. Então por isso que você tem que fazer essa continha. Você multiplica as bases e você vai repetir o expoente, porque se você tem 2 fatores 3 e 2 fatores 5, você vai ter 2 fatores 3 vezes 5. É como o 3 vezes 5 multiplicado por ele mesmo uma vez, né? Então vai aparecer o fator aqui 1 mais 1. E é por isso que existe essa regra aqui. Se você tiver a elevado a x vezes a elevado a y, isso aqui é a mesma coisa que a elevado a x mais y, porque o número de fatores é a soma dos fatores aqui. Então você vai ter x fatores a e y fatores a. Então você vai ter um total de x mais y fatores a. Essa é a justificativa dessa regra aqui. E a outra regra para bases diferentes, se você tiver a elevado a x vezes b elevado a x, é a mesma coisa que você vai ter a vezes b, a vezes b, a vezes b, x vezes. Ou seja, isso aqui vai ser a mesma coisa que ab
elevado a x. Então essa é a justificativa para essa regra aqui. Agora, e quando as bases são diferentes e os expoentes são diferentes? Aí é pior. Se você tiver a elevado a x vezes b elevado a y, sabe o que acontece? Você está frito. Sabe por quê? Não tem uma regra geral para resolver esse tipo de coisa. Em alguns casos dá para fazer isso aqui, tá? Quando o A e o B, um é múltiplo do outro, por exemplo, quando o X e o Y, bom, enfim, tem como você mexer nisso aqui em alguns casos para chegar em algum resultado, mas não é uma fórmula geral como essa que serve para qualquer caso, ok? Certo? Então é importante que você entenda que você não apenas aprenda as fórmulas para usar, os macetes para usar. É importante que você entenda o porquê que você está fazendo aquilo. Aí sim o seu aprendizado vai ser bastante sólido e você vai ter sucesso para formar uma escada de conhecimento que vai te levar ao resultado que você quer. O curso de Matemática Básica 1, eu recomendo que você faça primeiro Matemática Básica 1, termine de fazer, e depois você vai fazer o Matemática Básica 2, tá? O Matemática Básica 1 vai cuidar sobre princípios de contagem, que é importante para raciocínio lógico. Tem questão de raciocínio lógico que cai, é importante saber isso. Contagem é um tópico básico para você aprender a resolver essas questões de raciocínio lógico. A mesma coisa com números inteiros, divisibilidade, múltiplos e divisores, MMC, MDC, frações. Frações já começam com o que você precisa saber para aprender a trabalhar com porcentagem, para poder trabalhar com razões e proporções. E aí continua números decimais, potências. Potências você precisa disso para usar em matemática financeira. Teoria dos conjuntos. Teoria dos conjuntos, você precisa disso para raciocínio lógico. Eu não vou resolver uma questão de raciocínio lógico, agora vamos fazer esses conjuntinhos aqui. Calma aí, você não sabe, vai ensinar na hora? Não, aprenda primeiro teoria de conjuntos no curso de matemática básica. E aí você vai ter muito mais segurança, muito mais facilidade para aprender o restante das matérias. E depois tem também sistema de medidas, medidas geométricas, tudo isso você precisa. Então, dentro dessa parte de Matemática Básica 1, são aulas que foram extraídas dos capítulos do livro Matemática para Vencer. Essas aulas mostram toda a teoria que tem no livro e tem mais ou menos de 200 a 300 exercícios e questões de prova que foram extraídos do livro. Você não deve apenas assistir à resolução do exercício. Quando você está vendo a matéria, você veja os exemplos, você veja como é que se resolve, aí vem o exercício, veja lá como é que se resolve o exercício, aí vem o segundo exercício, aí você pausa, tenta fazer você o exercício, tenta resolver você, porque mais vale você quebrar a cabeça tentando resolver um exercício do que você ficar apenas assistindo a resolução de 10 exercícios. Só você ficar parado vendo, você aprende um pouco. Mas quando você está quebrando a cabeça, é aí que você aprende. Então, esse é um segredo dos bons matemáticos, tá? Você tem que tentar quebrar a cabeça. Mesmo que você quebre a cabeça num problema e não consiga resolver o problema, você está aprendendo, você está estudando, você está desenvolvendo as suas habilidades matemáticas. Então, pessoal, eu não vou falar mais nada não. Acesse os links aqui que tem aqui embaixo e vocês vão ter acesso aos diversos capítulos do curso de Matemática Básica 1. Depois que você terminar a Matemática Básica 1, você parte para a Matemática Básica 2. Eu não vou falar sobre Matemática Básica 2 agora, eu vou falar nisso em outro vídeo, mas em linhas gerais, Matemática Básica 2 trata sobre equações, problemas do primeiro grau, problemas do segundo grau, inequações, radicais, polinômios, tópicos que você precisa para ir um nível acima, ok? Então vá lá, manda brasa e boa sorte nos seus estudos, boa sorte no seu concurso.